Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a armazenagem de materiais. Lembrando, nós estamos dentro de administração de materiais, né, dentro da nossa logística. Nós já falamos sobre a gestão de estoques, o que, quando, quanto, né, como comprar. Depois que a gente faz essa gestão de estoques, né, decide aí pela demanda quanto comprar, isso vai para a gestão de compras de quem e com quem, em quais condições comprar. E aí a gente entra no que a gente vai falar hoje, que é a gestão dos centros de distribuição. Como controlar fisicamente os materiais dentro da organização? Como é que, depois que eu calculei a demanda e fiz a compra, como é que eu vou guardar, como é que eu vou armazenar isso dentro da minha empresa? E aí a gente tem um departamento nas empresas chamado almoxarifado. É isso mesmo, o almoxarifado é o responsável pela armazenagem desses materiais, ou seja, é a pessoa que vai guardar, que vai manter isso ali. Então, qual o objetivo do almoxerifado? Então, o primeiro objetivo está ali do lado esquerdo: minimizar os custos de armazenamento. Como nós vimos em gestão de estoques, existe um custo para que eu armazeno isso, para que eu guarde esse produto, né? Então, eu tenho que minimizar. Quais são as ações necessárias para que eu minimize esse custo, para que eu diminua esse custo? Então, primeiro, maximizar o uso do espaço físico disponível, ou seja, utilizar o máximo possível, utilizar da melhor maneira possível o espaço físico que eu tenho. Então, como organizar? É quase que um quebra-cabeças, né? Como guardar as caixas, como é que eu vou guardar esses materiais para que eu use da melhor maneira esse espaço. Outra ação necessária: evitar perdas, roubos, furtos. Almoxerifado dentro de uma empresa é um local de muita segurança, exatamente para que não se percam os produtos, não exista aí perigo de roubo, de furto, tá? Evitar obsolência. O que é uma obsolência? É quando aquele material já não serve mais. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. É, Existe um produto hoje em dia que de tempos em tempos a gente quer trocar, que são os celulares, né? Então, celulares hoje é uma necessidade, eu já até brinquei em sala, né, que faz parte do corpo da gente, e a gente quer sempre trocar. Por que quer trocar? Porque tem modelo novo. Mas o que acontece? Os modelos mais antigos, eles se tornam obsoletos, ou seja, eles não atendem mais à necessidade hoje. Imagina, alguns anos atrás nós tínhamos os celulares que apenas faziam ligações. Esse aparelho hoje não serve mais. Por quê? Porque eu tenho que ter uma conexão à internet, eu tenho que ter um touch para mim poder navegar ali pelos vários aplicativos. Então, se tornar obsoleto é quando um material não atende mais às necessidades para as quais ele foi criado, tá? Então, o almoxerifado tem que cuidar disso, para que aquele material não se torne obsoleto, ele seja utilizado enquanto ele tem aí uma vida útil. Outra ação necessária para alcançar o objetivo de diminuir esses custos, né? Buscar a eficiência na movimentação dos materiais, diminuindo as distâncias internas percorridas. Então, onde é que esse material vai ser usado? Qual o tempo que eu vou usar para levar o material até lá? Então, buscar aí a melhor maneira de movimentar esse material, até para que não quebre, né, e que esteja na produção no momento certo. Outro ponto: prover treinamento dos colaboradores envolvidos. Então, todo mundo que está envolvido aí no almoxerifado tem que ser treinado para saber a melhor maneira de cuidar desses materiais, tá? Um outro objetivo, ainda na gestão dos almoxerifados: maximizar a qualidade de atendimento aos consumidores. Então, quando eu falo em atendimento ao consumidor, eu estou falando interno e externo, tá? E qual a ação necessária? Assegurar a provisão do item material certo, na quantidade e no local correto, no menor tempo possível, sempre que for necessário. Então, aí eu estou falando tanto de matéria-prima para a produção, quanto de produto acabado para o meu cliente, tá? Então, quanto que a produção precisa de determinado produto em tal dia? Então, faz parte das atividades da gestão do almoxerifado prover isso. Então, vamos lá, quais as atividades básicas dessa gestão de almoxerifado? Então, eu tenho lá recebimento, a classificação, a movimentação, a armazenagem e a distribuição interna. Então, o que significa tudo isso? Primeiro, o almoxerifado é quem vai receber. Quem vai receber essa matéria-prima, quem vai receber esse produto acabado.
Aí ele vai fazer uma classificação. É um pouquinho do que a gente falou antes da gestão de estoques, né? Ele tem que classificar isso. Se é uma matéria-prima, se é um produto semi-acabado, se é um produto acabado, qual a periculosidade de guardar isso, né? Eu vou ter que fazer toda essa classificação. Depois tem a movimentação interna e externamente. Como é que essa matéria-prima vai para uma linha de produção, ou como é que esse produto semi-acabado continua sendo processado, ou como que ele vai efetivamente ser guardado, um produto acabado guardado, para entregar isso para o cliente, para levar isso para o cliente. A armazenagem, que a gente vai ver bastante com detalhes hoje como armazenar isso, e a distribuição interna. Como é que eu vou distribuir essas matérias, esses produtos dentro da minha organização? Então, o primeiro passo, recebimento de materiais. É a etapa intermediária entre a compra e o pagamento ao fornecedor. Em grandes empresas, nós compramos a matéria-prima e geralmente existe um prazo para pagar, né? Então, dentro desse prazo, você recebe essa matéria-prima. Então, compras, faz o pedido, existe um prazo para que esse produto chegue na empresa e um outro prazo para que se pague. Então, eu vou receber esse material. Em órgãos públicos, refere-se à atividade de liquidação da espera, a partir da qual o pagamento é autorizado. Então, quando eu falo em organizações públicas, primeiro eu recebo, para daí sim eu autorizar esse pagamento. Então, tem esse termo, liquidação da despesa. Quais são as etapas do recebimento de materiais? Né? Não é só ir lá no portão e receber, existem etapas que eu tenho que passar, seguir, para que essa gestão de almoxarifado seja feita da melhor maneira possível. Então, primeiro, recebimento provisório. É a entrada de materiais, é a recepção dos veículos, dos transportadores, a verificação dos dados básicos da entrega, então olhar aí a nota fiscal, verificar se existe alguma autorização da empresa, encaminhamento para a área de descarga. Então, nessa etapa, o recebedor, o responsável do almoxarifado que recebe, assina um documento fiscal que acompanha o material, apenas para fim de comprovação. Então, vamos lá, vamos pensar na estrutura do almoxarifado. Esse recebimento provisório é aquele profissional que vai até o portão, que autoriza o carro da transportadora a entrar, que vai pegar a nota fiscal, vai saber se foi feito compra, né? Porque às vezes aí o fornecedor pode mandar entregar sem a compra ter sido autorizada, então vai analisar se existe essa autorização, vai conferir se esse produto realmente está dentro da nota fiscal, vai olhar essa nota fiscal, tá? Então esse é o primeiro passo, que é o recebimento provisório. Segunda etapa é uma etapa intermediária. Então, eu tenho uma conferência quantitativa e uma conferência qualitativa. Vamos lá. O que é uma conferência quantitativa? É a verificação se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue. Então, é exatamente isso, é contar as peças que foi pedido. Então, é analisar o pedido que foi feito pela gestão de compras, se bate com a nota fiscal e se bate com os produtos efetivamente que estão sendo recebidos ali, tá? E depois tem a conferência qualitativa, é a verificação se as especificações técnicas do objeto entregue estão de acordo com as solicitadas. Então, dimensão, marca, modelo, aí é olhar a peça em si, olhar aquele material, se é a qualidade que foi pedido, é o tamanho certo, né? É a marca certa. Então, é analisar quantitativamente se está dentro dos padrões que foi pedido. Terceira etapa do recebimento é a regularização. Então, é o resultado lógico decorrente das fases anteriores. Então, pode ser originada uma das seguintes situações: a entrada do material no estoque e a liberação do pagamento ao fornecedor. Nesse caso, houve uma aceitação do material ou recebimento definitivo. Então, primeira coisa que pode acontecer, ó, legal, eu conferi tudo, né? Deixei o carro entrar, o pedido tinha sido feito, a nota fiscal bate com o pedido, conferi a quantidade, conferi a qualidade. Tudo perfeito? Então, é feita a entrada, né, do material dentro do estoque. Então, eu vou lançar no sistema que o material foi feito, ou a empresa pode pagar. Segunda situação, devolução parcial ou total do material ao fornecedor. Nesse caso, a aceitação foi parcial ou simplesmente o material não foi aceito. Então, pode acontecer. Nós pedimos, compras pediu metade do que estava na nota fiscal, então eu devolvo metade da nota fiscal. Olha, o tamanho não era o que a gente pediu, então eu devolvo totalmente. Então, essa devolução pode ser parcial ou total, tá?
E a última situação, reclamação junto ao fornecedor por falta de material. Também pode acontecer de vir menos do que foi pedido. Então, de repente, eu posso aceitar aquela nota, mas reclamar, olha, aí eu pedi 200 caixas, só veio 50, cadê as outras 150? Então, é a terceira situação que pode haver nessa etapa de regularização. Armazenagem de materiais é a atividade de planejamento e organização das operações destinadas a manter e abrigar adequadamente os itens de material, mantendo-os em condições de uso até o momento de sua demanda efetiva pela organização. Então, é planejar, é organizar, né? Tudo que vai acontecer, desde eu receber, manter e guardar adequadamente esses materiais dentro da empresa. Quais objetivos? Então, um pouquinho do que a gente falou, né? Maximizar a utilização dos espaços, né? Ou seja, utilizar o espaço da maneira mais eficiente possível, prover acesso facilitado a todos os itens de material. Então, a empresa, os profissionais da empresa, eles têm que ter acesso. É claro, como o xerifado, não vai ficar aberto para todo mundo mexer, mas eu sempre vou ter um profissional ali que vai suprir as necessidades de toda a empresa, entregando esses materiais, entregando esses produtos, ok? Prover proteção aos itens estocados, de forma que sua manipulação não incorra em danos. Então, é aquilo que eu falei, é cuidar da segurança, da proteção dos itens estocados. Então, da segurança, se são bem estocados, estão sendo armazenados de maneira correta, para não cair, para não quebrar, né? Ou até para não haver furto e roubo, como a gente já falou. Outro objetivo, prover um ambiente cujas características não afetem a qualidade e a integridade dos itens estocados. Então, o almoxarifado, a armazenagem de materiais, tem que cuidar desse ambiente. Espera lá, esse ambiente está muito quente, esse produto precisa de uma refrigeração para que a qualidade dele se mantenha? É pensar nesses detalhes também, tá? E por último, apresentar um arranjo físico que possibilite o uso eficiente da mão de obra e de equipamentos. Então, por exemplo, em empresas muito grandes, eu vou ter uma empilhadeira. Então, como que é a movimentação dessa empilhadeira? Tem espaço suficiente para isso? Ou, entre as prateleiras, tem espaço para uma pessoa passar por ali para poder retirar esses produtos? Então, o almoxerifado vai cuidar desse arranjo físico, tá? Quais são os critérios e técnicas de armazenagem? Então, a armazenagem ela pode ser categorizada em dois grupos: a simples e a complexa. A simples envolve materiais que, por suas características físicas ou químicas, não demandam cuidados adicionais. Então, é uma caixa, é um produto que não tem aí uma deteriorização, que não precisa de uma geladeira, tá? E a complexa é inerente a materiais que carecerem de medidas especiais para sua guarda e conservação. Por exemplo, um produto que precisa de uma refrigeração, tá? Então, a armazenagem dele ela é mais complexa, ok? Quais os aspectos que justificam essa armazenagem complexa, tá? Fragilidade, volume, peso e forma. Então, quais são os aspectos químicos? Inflamabilidade, então, que pode entrar em combustão, pode pegar fogo, né? Explosividade, capacidade do material se tornar explosível. Volatilização, tendência a passar para o estado gasoso. Então, tem aí, a cada atividade, cada um vocês estão vendo um exemplo, né? O benzeno, por exemplo, se eu não armazenar ele de maneira correta, ele se torna um gás e aí eu perco a funcionalidade desse produto. Oxidação, tendência de reação com oxigênio, metais que provoca ferrugem. Então, outro aspecto químico, potencial de intoxicação, radiação e periodicidade, como exemplos, gêneros alimentícios. Infraestrutura inerente à armazenagem complexa. O que é isso? Então, são os equipamentos de prevenção e combate a incêndio. Os sprinklers, eu tenho que ter aí, se eu vou armazenar, se eu vou guardar um equipamento que pode pegar fogo, eu tenho que ter um equipamento de prevenção, né? Eu tenho que pensar que o acidente pode ocorrer, por mais que eu cuide desse espaço, eu tenho que me prevenir, eu tenho que ter equipamento de prevenção. Então, ambientes com controle de temperatura e umidade, então, câmeras frigoríficas, paióis de munição e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, pelos funcionários que lidam com esses materiais. Então, é muito importante, se um profissional do almoxarifado vai lidar com produtos explosivos, com produtos que
tenham todas aquelas características que a gente falou, eles têm que usar o EPI. Isso é essencial. Primeiro de tudo, para cuidar da própria saúde, tá? Segundo, até por exigências legais. Eu tenho que cuidar disso. Quais são os critérios de armazenagem? Então, a armazenagem por agrupamento ou por tamanho. Então, qual é o primeiro critério, né? A armazenagem por agrupamento. São materiais associados, são alocados próximos uns dos outros. É um material de armazenagem sobressalentes, variados de um motor de automóvel, por exemplo, em uma mesma estante. Esse critério facilita as tarefas de arrumação e busca, mas nem sempre permite o melhor aproveitamento do espaço. Então, por agrupamento, são produtos que são próximos de uso. Então, por exemplo, eu tenho prego e parafuso, eu vou colocar eles mais ou menos próximos, porque eu sei que eles podem ser utilizados simultaneamente. A armazenagem por tamanho. Materiais de características físicas semelhantes são armazenados mais próximos. Esse critério possibilita um maior aproveitamento do espaço físico e demanda maior necessidade de controle por parte do gestor do almoxarifado. Então, vamos pensar de novo no parafuso, né? Eu não vou armazenar parafuso do lado de galão de tinta, né? Vocês concordam que o tamanho, as características físicas são muito diferentes? Então, eu vou colocar parafuso do lado de prego, do lado de peças pequenas, pelo tamanho, e os galões de tinta, pelo tamanho deles, de uma maneira mais próxima. Isso ajuda no aproveitamento físico. Bom, eu tenho uma armazenagem por frequência, então os materiais com maior frequência de entrada e saída do almoxarifado são armazenados próximos à sua entrada e saída. Então, é um produto que entra e sai toda hora, está mais perto ali da saída, né? Da entrada e da saída do almoxarifado, porque fica mais fácil. Aquele produto que eu sei que eu uso pouco, então ele vai ficar mais pro fundo do almoxarifado, porque ele é utilizado com uma frequência bem menor. E eu tenho armazenagem especial. É a típica armazenagem complexa, destinada a materiais inflamáveis, perecíveis e explosivos. Então, note que para esse critério de armazenagem pode ser acumulado com um dos anteriores. Por exemplo, carnes são armazenadas em câmaras frigoríficas. É uma armazenagem especial e que pode ser empregado em conjunto com o critério de armazenagem por frequência, por exemplo. Então, produtos perecíveis devem ser armazenados segundo o método FIFO. Depois a gente fala dele. Então, o que é armazenagem especial? Ele deu o exemplo ali da carne. Então, a carne, dentro da minha empresa, a carne é um produto que eu uso com uma frequência maior. Então, elas vão ser agrupadas, né? Os cortes de carne ali de uma maneira mais fácil e pela frequência com a qual são utilizadas. Tem armazenagem em área externa. Então, esse critério é aplicável a materiais que podem ser armazenados em áreas externas. Por exemplo, automóveis acabados, armazenados em pátios, reduzindo o custo e ampliando o espaço interno do almoxarifado, para materiais que necessitam de maior proteção. Então, vamos supor, eu tenho dentro da indústria automobilística o motor eu tenho que ter um espaço reservado, guardado, protegido, né, para ter esse motor enquanto ele não vai para a produção do carro. O carro pronto, eu posso colocar ele no pátio. Então, eu posso utilizar ele numa área externa. Uma caixa que tem ali os parafusos, eu não vou colocar uma caixa na área externa. Por quê? Porque vai chover, vai enferrujar. Então, não pode. Eu tenho que optar por deixar em áreas externas produtos acabados que possam estar ali, né? Que o sofrer as consequências de uma área externa não vai prejudicar esse produto. E tenho coberturas alternativas. Trata-se de soluções para a obtenção de uma área coberta, sem correr em custos de construção, atinente à expansão do almoxarifado. Em geral, a cobertura é de PVC. Então, o almoxarifado não cabe. Então, eu posso fazer uma área onde eu só tenha a cobertura dela, né? E essa cobertura geralmente é feita em PVC, que é um material mais barato de se construir isso. Então, olha lá os equipamentos que eu tenho para fazer armazenagem, né? Eu tenho as prateleiras, aí eu tenho até o desenho das prateleiras de ferro, né? Podem ser de aço ou de madeira. As de aço, apesar de serem um pouco mais caras, possuem uma maior durabilidade e não são atacadas por insetos. Então, em grandes empresas, geralmente se opta pela prateleira de aço, porque ela vai ter aí uma durabilidade maior, tá? Então não tem perigo aí de cupim, né? De forma geral, as prateleiras têm propriedade de alocar em materiais de dimensões variadas. Então, vocês estão vendo aí na prateleira, eu posso colocar
tamanhos diferentes, né? Tem os containers, são caixas metálicas retangulares, hermeticamente fechadas e seladas, destinadas ao transporte intermodal de mercadorias, que é o ferroviário, rodoviário, marítimo ou aéreo. Nós vamos mais para frente, em umas aulas, falar um pouquinho sobre transporte, a gente vai entrar mais a fundo no transporte intermodal, tá? Mas quando eu vou usar transporte de produtos, né, pelo ferroviário, rodoviário, marítimo ou aéreo, eu uso os containers. E os containers também podem ser um instrumento, né, uma ferramenta de armazenagem dentro da empresa. Tem empresas que recebem ali os containers e mantêm isso armazenado dessa maneira. Eu tenho os pallets. Os pallets são muito usados. Então, são estrados que possibilitam o empilhamento de cargas, maximizando a utilização do espaço cúbico do almoxerifado. Podem ser de madeira, de metal, papelão ou de plástico. A utilização desse pallet, né, a paletização, possibilita o aproveitamento eficiente do espaço vertical dos armazéns. Então, eu tenho o espaço entre o chão e o teto, chama-se pé direito, tá? Geralmente nos espaços de almoxerifado, nos galpões das empresas, esse pé direito ele é mais alto. Por quê? Porque me possibilita a paletização. Eu colocar um pallet em cima do outro, ok? Tem os engradados, são destinados à guarda e transporte de materiais frágeis ou irregulares que não admitem uso simples de estrados, carecendo uma estrutura que ofereça proteção lateral. Por exemplo, frutas e verduras. Né? Eu vou transportar uma fruta, um legume, não tem como colocar no pallet, eu preciso da proteção lateral, então eu uso os engradados. Tenho também as caixas e gavetas, né? Vocês estão vendo aí até o exemplo de uma caixa, né? Distribuindo aí os produtos, os parafusos, pregos, são ideais para armazenagem de materiais de pequenas dimensões, como prego, porca, parafuso e sobressalentes pequenos em geral. Então, isso dá uma organização. Imagina isso tudo jogado dentro de uma caixa? Não dá, né? O almoxerifado fica louco. Então, dentro de uma empresa, eu preciso ter essa organização. Então, as caixas são uma ferramentas ideais. Aliás, em casa também, viu? Essas caixinhas organizadoras, eu sou fã delas, em casa tem várias. Elas organizam, separam e facilitam muito o dia a dia. Quais são as vantagens e desvantagens da paletização, da utilização daqueles pallets que eu mostrei para vocês, né? Quais são as vantagens? Melhor aproveitamento do espaço vertical, já que podem ser empilhados. Eu tenho uma redução dos custos de manuseio e movimentação. Eu tenho uma maior densidade de carga dentro do meu armazenamento e possibilidade de manuseio por uma grande variedade de equipamentos. Então, tenho empilhadeira, elevador de carga, sistema automático de armazenagem. Eu posso usar, transportar esses pallets de várias maneiras diferentes. Quais são as desvantagens? Necessidade de investimento em equipamentos especializados para sua utilização. Então, para que eu tenha a utilização de pallets dentro da minha empresa, eu tenho que ter, por exemplo, uma empilhadeira. Então, a empresa tem que investir numa empilhadeira. Eu tenho que ter um espaço grande, né? Não dá para colocar pallet num espaço pequenininho. Outra desvantagem é a baixa eficiência para o armazenamento de produtos de baixo giro. Então, eu também tenho que levar em conta. Mas vocês podem ver que tem muito mais vantagens. É claro que eu vou adaptar isso ao tipo de empresa a qual eu vou trabalhar.